Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô, eu sou a sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia aqui com permissão de Deus e companhia dos anjos para realizar mais uma leitura de chamas gêmeas, hoje com aquelas opções que vocês já conhecem para conexões recentes, sem contato, em contato e para quem está em união, e eu vou colocar nossa, me fugiu a palavra, a minutagem para vocês na descrição do vídeo, tá? E na descrição do vídeo também constam várias das indicações de outros canais que vocês também fizeram, ok? Para quem está chegando agora, não conhece muito bem sobre a conexão e quer conhecer um pouco mais, eu sempre deixo linkado em todos os vídeos de Chamas Gêmeas, o primeiro vídeo do canal, que fala justamente sobre alguns passos para identificar a conexão, tá? Alguns aspectos, a diferenciação da conexão de chamas gêmeas para os relacionamentos de almas gêmeas, almas afins, essas questões. Então, você pode acessar sempre esse vídeo no final dos vídeos de chamas gêmeas que eu já deixo linkado, ok? Então, chamoras, vamos começar. Tava com saudade de vocês, mas precisava de um pouquinho de descanso. Eu sempre digo para vocês terem atenção aos limites de vocês, aos limites do corpo, aos limites emocionais. Então, eu não seria exemplo para vocês se não respeitassem os meus limites também. Então, estava precisando de um pouquinho de descanso e tomei esses dias aí de reflexão, esses feriados santos, para descansar um pouquinho, para pensar, para meditar bastante e renovar as energias. Já estou aqui de volta para vocês, com permissão de Deus, tá bom? Vamos lá. Quais as mensagens que os anjos trazem as energias para as chamas que estão em conexão recente? Quais as mensagens que os anjos trazem as energias para as chamas que estão em conexões recentes? Então, chamores, para vocês que estão numa conexão recente, como sempre, aquele misto de sensações, de encontrar o amor verdadeiro, de ter passado por muitas dificuldades na vida durante muito tempo e agora o universo está recompensando vocês, mas outra parte de vocês que estão em conexões recentes estão experimentando ali aquela necessidade de confirmar a conexão que muitos e muitas de vocês têm logo no início, aquela incerteza de é ou não é, de confusão, de não saber o direcionamento, mas daí é que vocês vão começar a se conectar com a parte espiritual mais forte dessa conexão, tá? Principalmente as energias femininas que já são bastante conectados e conectadas, mas eu vejo que começa a aparecer muito forte esse apelo espiritual, ou seja, o despertar dessa intuição aguçada de vocês, sabe, dessa percepção espiritual por trás de tudo isso que vocês estão sentindo, conhecendo muitos e muitas de vocês, por que existe toda essa confusão, essa angústia ainda? Porque muitos e muitas que estão em conexões recentes não sabem, nunca ouviram sequer falar da conexão. Então, desconhecem totalmente e se sentem muito perdidos e perdidas, por isso esse balanço nas energias. Para as energias que já sabem, as energias femininas que já estão despertas, sabe, que já tem aquela percepção, a parte espiritual muito mais desenvolvida, então existe essa identificação logo de cara, sem precisar de confirmação de que encontrou a sua pessoa, o seu amor verdadeiro, e que o trabalho começa aqui, que a semente foi plantada e que vocês vão ver a árvore crescer. Então vejo aquele misto ainda de comemoração, de sensação de finalmente ter encontrado a pessoa tão esperada ao longo da vida de vocês, que vocês estão sendo recompensados e recompensadas com esse amor. No entanto, para muitos e muitas que têm
esse pé já iniciando essa caminhada espiritual, mas que ainda sente aquela incerteza, aqueles momentos de dúvidas, aqueles momentos de confusão, de não saber para onde ir, de não saber o que fazer, se buscar o divino masculino. Muitas energias femininas estão naquela fase de correr atrás mesmo do divino masculino com muito vigor, com muita insistência, de não aceitar alguns distanciamentos, de não aceitar aquele primeiro afastamento que é tão doloroso. Então, muitas energias femininas estão correndo bastante atrás com aquela angústia, com aquela tristeza, sem aceitar, achando que aquele amor tão bonito que foi identificado desde o começo, de uma hora para outra, ele evaporou com esse afastamento do divino masculino e não sabem essas chamas que a história apenas começou a ser desenvolvida aqui nesse plano, tá? Então é muito importante sempre esse contato espiritual, essa percepção, e à medida que a ficha começa a cair, buscar por essa evolução verdadeira, buscar trabalhar os seus aspectos, entender que a conexão de chamas gêmeas tem a ver com essa ascensão individual que acaba impulsionando o outro, a energia masculina, que muitas vezes fica empacado ou empacada no meio do caminho, mas não são todos e todas que ficam assim. Geralmente, para nossa felicidade, existe uma grande porcentagem que vai evoluindo, claro que um pouco menos, um pouco mais demorado do que a energia feminina evolui, mas vai evoluindo também passo a passo com a sua energia feminina, tá? Mas vejo aqui simplesmente energias de chama gêmeas da fase de caçador e corredor, com essa identificação, aquele misto. Um dia uma explosão de amor incondicional, no outro dia aquela angústia que traz a dúvida desses afastamentos, de não saber para onde ir, de não saber o que fazer, a sensação é de não saber mais o que fazer da vida, mas é preciso centrar a própria energia, é preciso colocar os olhares para si, para começar esse trabalho e ver a conexão evoluir. Mas o que esse contexto aqui apresenta é justamente as energias femininas que estão totalmente se sentindo, sabe, desolados e desoladas desse afastamento que já aconteceu, buscando ali ativamente pelo divino masculino. Claro que chega um momento em que começa aquele cansaço, começa aquelas perguntas, aqueles questionamentos de será que eu estou fazendo certo? Será que vale a pena estar correndo atrás dessa pessoa que de repente me virou as costas sem me dar muitas explicações, típico do divino masculino, com medo do sentimento, tá? Então é esse misto, essa confusão de sentimentos até que as energias femininas comecem a acalmar. Vejo energias masculinas completamente confusas aqui do que estão sentindo, aquela angústia, sentimento de culpa pelo afastamento, mas ao mesmo tempo achando necessário ter fugido de todo aquele contexto porque a situação estava fugindo do controle e o ego não permite isso ainda, o divino masculino se entregar verdadeiramente sem sentir necessidade do controle. Então vejo uma energia que desequilibra a outra e até que vocês entendam a necessidade de seguir a intuição, a necessidade de meditar, de acalmar os ânimos e de colocar o foco na sua própria energia para que essa conexão possa avançar, tá? Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que estão sem contato. Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que estão sem contato. Então, Chamoras aqui, muito claro, me falam que quando algumas energias femininas tomam uma decisão em relação à sua própria vida, que talvez tenha a ver, tá?
tem a ver com outras escolhas amorosas, dá uma oportunidade para uma alma gêmea, para uma alma afim, um relacionamento que tem uma energia compatível com algumas energias femininas, sentindo essa necessidade de estar acompanhado ou acompanhada de alguém. Eu vejo que isso acaba impulsionando positivamente o divino masculino na finalização dos karmas. Algumas energias masculinas vão ter conhecimento sobre as suas energias femininas com a probabilidade ou possibilidade de estar com mais alguém, e isso é a chave para destravar uma situação kármica que vem se arrastando aí durante muito tempo. Finalmente, divino masculino consegue o balanço necessário, consegue ter força para sair de algumas situações kármicas por esse medo, esse receio de perder verdadeiramente a pessoa que ama, tá? Me falam aqui que algumas energias femininas terão uma transformação muito grande no seu ambiente de trabalho, seja mudar completamente o seu ambiente de trabalho, ou seja, perceber que algo não lhe serve mais, de ter trabalhado em algo que não enchia o seu coração de alegria e simplesmente agora nesse exato momento sentia a necessidade de mudança, tá? E ter uma grande oportunidade que alavanca a sua vida de uma forma esplendorosa. Eu vejo que algumas energias femininas tinham essa trava, estavam ali se sentindo limitados e limitadas num ambiente de trabalho que não a favorecia, não era aquela profissão ou simplesmente o ambiente que favorecia todo o seu ser. Então, algumas energias femininas despertam para essa possibilidade de mudança, não se sintam angustiados e angustiadas se de uma hora para outra vocês querem estudar algo completamente diferente da área que vocês atuam, de querer agregar um conhecimento a mais, de sentir essa urgência, sabe? Não é simplesmente uma coisa de dizer, ai, vou fazer um curso ali para simplesmente agregar na profissão que eu já exerço, não. Eu vejo que algumas chamas, claro, não para todas de forma nenhuma, mas para algumas chamas que ainda sentem alguma trava na vida prática em relação a trabalho, a esses ambientes que vocês ocupam e que vocês não sentem o coração preenchido, seja pela a profissão que vocês exercem, o cargo que vocês exercem ou o ambiente de trabalho em si que não te favorece, que não te permite crescer, eu vejo vocês tendo aquele estalo, aquela inspiração de uma hora para outra e vocês vão sentir urgência, não é simplesmente uma decisão que vocês tomam pelo bem do crescimento de vocês em uma empresa, não. É uma urgência para que o coração de vocês se acalme, se sinta, sabe, no lugar certo, fazendo a coisa certa, eh, auxiliando muito mais do que vocês auxiliam com o cargo que vocês exercem. Então, para alguns de vocês, eu vejo que a vida destrava completamente nesse sentido, tá? Isso vem, não é de uma hora para outra. Eu vejo que vocês meditaram bastante, que a inspiração chega no momento certo. Então, essa é uma das escolhas que vocês podem tomar, mas aqui destrava aí o divino masculino nessa questão. Não é que vocês me entendam bem, não é que vocês precisam tomar essa atitude, tá? Não é aquela história de dizer a divina feminina precisa se relacionar com mais alguém para destravar. Não, de forma nenhuma, não pensem isso de forma nenhuma. É algo que vai acontecer especificamente para algumas energias femininas que estão tomando essa escolha, que já estão ponderando essa possibilidade, que já estão com esse desejo de dar uma oportunidade a mais alguém. É para essas energias femininas que a mensagem diz que essa escolha destrava, tá? Algumas finalizações kármicas para o divino masculino, mas isso não quer dizer que para outras energias femininas que nem sequer estavam pensando nisso, que se tomar essa atitude isso vai acontecer, tá? Só deixando isso bem claro. Ok, meus amores? Então, vejo que de uma forma geral aqui, independente dessas mensagens específicas que vieram para vocês, eu vejo energias femininas centradas divinamente na sua própria energia, descobrindo, tá? Descobrindo algumas coisas que pareciam estar superadas e que ainda não estavam, e ainda colocando, sabe, deixando vir à tona através desse momento de introspecção ali, descobrindo que ainda existem alguns resquícios que estão prendendo
aí essas energias de evolução para vocês e a energia masculina de vocês que estão sem contato, tá? Então, vejo que é momento de equilíbrio, momento de claridade aqui para muitos de vocês, e tudo isso vai resultar no avanço da conexão, porque a união está aqui presente com toda essa abundância, com toda essa felicidade, ou seja, que vocês estão finalizando esse processo de não contato, esse processo de distanciamento, para que as coisas possam novamente avançar para vocês na conexão. E principalmente, quanto mais você pensa, a minha conexão já foi por água abaixo, já não acredito mais, vocês serão surpreendidos e surpreendidas. Claro, o livre-arbítrio de vocês, quando a chama de vocês bater de novo na porta, isso aí é vocês que decidem se abrirão ou não, mas as energias são essas, ok? Quais as mensagens que os anjos trazem as energias para as chamas que já estão em contato? Quais as mensagens que os anjos trazem as energias para as chamas que já estão em contato? Então, amores, eu vejo um ciclo se fechando, tá? Vejo um ciclo se fechando, e esse ciclo é um ciclo de incerteza, de dúvidas, de será que essa união é para mim? Será que essa conexão é para mim? Todas aquelas dúvidas de dizer o divino masculino se comunica, mas não se impõe. O divino masculino se comunica, mas ainda é aquela comunicação travada. O divino masculino está se comunicando, mas ainda não declarou os seus verdadeiros sentimentos. Ainda não chegou naquela fase de sentir necessidade de falar para mim sobre o tempo que passou nas conexões kármicas. Sabe, eu vejo esse ciclo se fechando aí para você sem possibilidade de se reabrir. Todas essas dúvidas deixadas para trás através de um acontecimento divinamente guiado e arquitetado pelo universo que é destinado a vocês para esse momento, tá? Não é de forma nenhuma acaso, simplesmente eu não sei nem como colocar, como encaixar a palavra acaso em algum contexto, porque acaso simplesmente não existe. Tudo está divinamente conectado. Eu vejo essa realização desse desejo máximo do coraçãozinho das chamas que trabalharam tanto até aqui, que se empenharam tanto na própria evolução, tendo o privilégio de se conectar profundamente com a sua chama. Divino masculino une consciência e ação nesse exato momento e simplesmente abandona essa dúvida de não saber para onde ir, de não saber o que fazer, de ter medo de ser rejeitado ou rejeitada. Divino masculino solta essas correntes, todas essas limitações que vinha trazendo consigo, orientado e orientada sempre pelo seu ego em primeiro lugar. Então eu vejo divino masculino aliando aqui consciência. Divino masculino não está só mental, as coisas não estão só sendo arquitetadas na mente com zero ação como antes acontecia. O divino masculino pensava, pensava, pensava e no final das contas não tomavam atitude em direção à sua energia feminina. Então, isso simplesmente está ficando no passado. Eu vejo o divino masculino com muita força, com muita garra de reconquistar o amor da sua vida, sabe, de se impor, de dar direcionamento a essa conexão agora, de tomar as rédeas dessa situação para que a energia feminina sinta o peso da sua vontade, o peso do seu comprometimento. Então eu vejo as duas coisas aliadas agora, a mente, a ação, ou seja, pensar
ir lá e executar o seu plano de aproximação verdadeira, de colocar todo o seu sentimento para fora, de surpreender sua energia feminina falando desse amor que os une e os unirá para sempre, tá? Então eu vejo energias femininas com essa vibração aqui de realizar o desejo mais puro do seu coração, que é estar ao lado do seu divino masculino, ok? Quais as mensagens que os anjos trazem as energias para as chamas que já estão divinamente em união? Quais as mensagens que os anjos trazem as energias para as chamas que já estão em união? Algumas chamas que já estão em união estão passando por um momento um pouco conturbado porque relaxaram um pouco da sua proteção espiritual, do seu crescimento espiritual e passaram a viver a dinâmica de forma apenas amorosa e deixaram a porta aberta para que as energias densas entrassem na conexão. Isso trouxe de novo a vibração do ego sobre essa insegurança de que as coisas de uma hora para outra possam acontecer de negativo nessa conexão, que vocês possam se separar novamente. Então eu vejo a necessidade de descanso, de voltar, tá? De voltar para a energia da conexão e esse entendimento de que o que rege a conexão é a espiritualidade, que você precisa se proteger. Quanto mais vocês avançam na conexão, mais ataques acontecem, porque o natural, como a gente já falou em outros vídeos aqui, é justamente essas vibrações densas não quererem as uniões, não quererem que as chamas vibrem em dualidade, ou seja, potencializando esse amor incondicional e reverberando para o bem e elevação da vibração do planeta inteiro. E é lógico que as forças contrárias estarão trabalhando fortemente, como era de se esperar, infelizmente, para desfazer as uniões que já estão estabelecidas. Então, vocês não têm o que temer, não precisam se fragilizar novamente. Está vendo que as coisas estão desequilibradas? Se voltem para a espiritualidade. Sempre esse ponto, sempre essa chave, sempre essa atenção. A conexão de chamas não pode ser vivida simplesmente como relacionamento amoroso comum, tá? Porque existem forças contrárias que estão à espreita o tempo todo para que vocês baixem a guarda e sejam novamente atingidos por essas energias de conflito, de desgaste, de interferências, simplesmente destinadas para separar vocês. Então, há que se ter essa consciência sempre de que a conexão de chamas, por mais que vocês estejam em união, ela não é para ser vivida de forma apenas carnal, de forma romântica, não é um relacionamento romântico qualquer. É uma união divina de pessoas que se amam incondicionalmente, que têm uma missão juntos, tá? Que precisam evoluir cada vez mais espiritualmente, como todos nós precisamos evoluir. Então, justamente esse momento crucial do encontro das chamas para desenvolver, para seguir na conexão e trabalhar, justamente essa intenção, a evolução, essa consciência divina que somos todos nós e precisamos voltar para ela mais cedo ou mais tarde, tá? Por mais que a gente desista da conexão hoje e diga, eu não quero trabalhar, meu divino masculino está ali empacado, eu vou seguir por outros caminhos, mas novamente essa dinâmica vai se apresentar na sua vida, se não for ainda nessa encarnação, numa próxima, porque é o destino de todos nós, é a evolução, é voltar para a nossa essência divina, tá? E temos essa conexão
aí como ponto-chave para esse retorno dessa consciência divina, de saber que nós somos seres ilimitados para retomar o nosso poder, tá? Então, meus amores, não se entreguem, simplesmente o segredo, se acalmar, meditar, elevar a vibração de vocês, voltar para essa proteção espiritual, para que vocês possam novamente se livrar, se libertar dessas energias densas que tendem a trazer esses conflitos, que tendem a trazer cansaço, desânimo, desestímulo, para que vocês sigam esse caminho divino de vocês juntos, tá? Então, simplesmente isso. Não tem mistério aqui, não. Eleva a vibração. Esse amor que vocês sentem, esse amor incondicional que vocês estão de posse aí um pelo outro é mais forte do que tudo e qualquer coisa, tá? Então, essas foram as mensagens que os anjos tinham para vocês nesse momento. Espero que seja de ajuda. Um beijo grande, gratidão pelas curtidas, pelos comentários, por fazer com que os vídeos cheguem a mais pessoas que estão despertando, que precisam dessas informações, dessas mensagens. Então, que a minha gratidão se transforme em bênçãos na vida de cada um de vocês. Um cheiro, saudade. Seguimos firmes e fortes, conectados e conectadas por essa energia divina que é o amor incondicional. Nos vemos na próxima leitura.